Boa noite, gente. Alguém feliz com Jesus aí? Quero que você fique em pé agora, por favor. Nós vamos orar, antes da gente começar a palavra, por Rio Grande do Sul. Você certamente tem acompanhado nas redes sociais e nos programas televisíveis que esse estado está um caos, né? Inclusive, hoje a nossa igreja lá no Rio Grande do Sul, eu tenho recebido mensagem do pastor Ivanildo, que é o pastor presidente lá, e ele hoje nem teve culto lá na igreja. Então, eles realmente fecharam a igreja, acho que desde sexta-feira, estão recebendo lá dezenas de pessoas na igreja, está todo mundo dentro do auditório, como se fosse realmente um ponto de refúgio. E isso é essa igreja. Que bom que a gente mora no Nordeste, que isso praticamente não tem aqui, mas que a gente possa levantar nossa voz agora, abençoar cada pessoa, cada habitante que mora lá, para que Deus possa dar graça. A gente tem visto tantas igrejas, pela internet, pastores chorando, as igrejas todas alagadas, que perdeu tudo, mas o mais importante é que tem muita gente que está viva, lutando, e a gente vai continuar lutando em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Pai, nós queremos abençoar o Rio Grande do Sul, Pai. Nós oramos agora. Tua palavra diz que há poder em nossa oração. Nós clamamos a Ti por misericórdia, Senhor. Nós clamamos por Ti, Pai, para que o Senhor possa intervir nessa situação. Nós oramos tantas crianças, adolescentes, jovens, senhores e senhoras, idosos, com seus corações aflitos, Pai, com suas almas rasgadas por tantos problemas, tanta enchente, tanta água. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa, nesse momento agora, confortar o coração daquele crente fiel que está passando por tribulação. Nós oramos por aqueles que não conhecem a Ti, que todos esses problemas climáticos possam levar essa pessoa a reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Nós clamamos agora, Pai, por paz, a paz que excede todo o entendimento, que possa estar sobre o Rio Grande do Sul. Oramos também que aquelas águas possam baixar. Oramos pelas pessoas que estão doentes, que o Senhor possa, Pai, liberar cura no corpo físico, na alma daquela pessoa. Nós declaramos que esse estado já está em reconstrução. Oramos por cada pessoa, cada habitante daquele estado, os moradores, que eles vão se reerguer. Gera uma fé genuína, gera esperança, gera força para poder vencer essa dificuldade. Que assim, eu declaro o Rio Grande do Sul debaixo das mãos de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Podeis sentar, meus amados. Que bom ter você conosco nessa noite. Alguns dias, na verdade, talvez alguns meses, eu tenho sentido de Deus de ministrar essa palavra que eu vou começar aqui agora. É interessante, a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. E a gente pode pregar o que for, e a água sempre tem muita água. Você sempre tem muita coisa para jorrar. E eu senti de Deus de ministrar sobre esse assunto já há alguns dias, mas eu penso que hoje é o momento certo da gente começar essa série. É muito comum nas igrejas, inclusive aqui em João Pessoa, acompanho algumas igrejas, também a nossa igreja, de modo geral, no Brasil, nós ministramos séries, mas esse ano a gente passou 4 meses, a gente não ministrou nenhuma série na igreja. Foram vários sermões avulsos, e eu quero, se Deus me permitir, começar hoje uma série intitulada Cartas de Jesus. Diga assim, Cartas de Jesus. E se Ele me permitir, eu vou querer ministrar este e os próximos 3 domingos, isto é, todo o mês de maio, eu quero dissertar sobre essas cartas de Jesus. Não é um assunto novo, mas é um assunto relevante para a igreja contemporânea. Então, nós vamos estar, durante essa série, trabalhando os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Diga assim, Apocalipse. Vamos trabalhar isso em nome de Jesus. Então, o sermão de hoje, a gente vai estar estudando o Apocalipse capítulo 2, dos versículos 1 até o 7, e eu quero ler com você aqui agora, tá bom? Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 ao 7, o tema de hoje é Carta de Jesus, um chamado ao amor.
Vejamos, então, a primeira carta, que foi a igreja de Éfeso. Veja comigo, por favor, Apocalipse 2, de 1 a 7, diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os que achartes mentirosos. Versículo 3. E tens perseverança, e suportar-te provas, por causa do meu nome, e não te deixartes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não venho a ti, moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 7, último, o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Diga assim: Espírito Santo, eis-me aqui, meu coração, minha mente, os meus ouvidos estão aptos para receber a tua palavra. Queridos, William Barclay, ele disse que a palavra Apocalipse é composta por 2 palavras. A primeira parte é apo, que significa desde dentro para fora, e a segunda é kulapse, que quer dizer cobertura ou então véu. De modo geral, Apocalipse significa o quê? Tirar o véu, desvendar, descobrir algo. E é isso que a gente vai tentar, durante essas 4 semanas, fazer na exposição da palavra de Deus. Mas o livro de Apocalipse, ele não é um livro retrógono, ele é um livro atemporal. Ele é um livro que muita coisa já se cumpriu, muitas coisas estão se cumprindo e muitas coisas ainda se cumprirão. Então ele é um livro extremamente atual, extremamente relevante para os nossos dias. Nós vimos aqui que ele fala, o texto, quando você vê o capítulo 1, também o capítulo 2 em diante, você observa que a ordem de Deus para João é que fosse enviada essas cartas às igrejas. Isso aqui é algo muito interessante. Porque quando a gente vê, a gente vai estar vendo a partir de hoje, até o final do mês, que em todas essas cartas, nós encontramos, por exemplo, elogios, encontramos apresentação da igreja, encontramos reprovação e encontramos também promessas. Então, geralmente, cada carta é composta por 4 partes distintas, que vai trazer, de alguma forma geral, para a gente um entendimento maior. Mas é muito legal, porque dessas 7 igrejas, 2 delas receberam somente elogios. Por exemplo, a gente vai estar vendo que a igreja de Esmirna, em Filadélfia, só recebeu elogio. O João, através da revelação que ele teve, não teve nenhuma exortação para essas igrejas, somente coisas boas. Vamos estar vendo também no decorrer dessa série que 4 delas, por exemplo, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, receberam somente críticas. E 2 delas receberam, por exemplo, exatamente a questão de crítica e também de exortações. Uma delas, por exemplo, foi a igreja de Laodiceia. Quando a gente vê, por exemplo, o livro de Apocalipse, ele foi enviado para as 7 igrejas na Ásia Menor. Esse número 7 é interessante porque, segundo Adolf, diz que não é somente um valor numérico. Por trás desse número existe algo simbólico. E é interessante porque por mais de 50 vezes a gente vê esse número 7 no Apocalipse, 54 vezes na verdade.
E isso porque tem alguma coisa simbólica por trás disso. Por exemplo, a gente vê 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas. Então, o número 7, de alguma forma, ele vai imprimir completude daquilo que Deus quer falar para a igreja de modo geral. E aí é algo muito forte, porque quando Jesus envia essa carta às igrejas, significa que nessa mensagem não era somente para aquelas igrejas daqueles tempos. Essa mensagem, como eu falei, ela é atemporal. Então não servia só para as igrejas do Apocalipse. Aliás, naqueles tempos já tinham centenas de igrejas. Então, as 7 igrejas que João fala, elas servem como um tipo de amostra para todas as igrejas de modo geral, tanto daqueles tempos quanto os nossos tempos de hoje. Isso é algo muito interessante. Edward MacDowell falou que as 7 igrejas não são representativas das demais igrejas da Ásia Menor, por exemplo. Ele disse que essas igrejas, elas são exatamente um tipo de amostra para as igrejas da nossa atualidade. Então, a gente vai ver nessas cartas que Deus valoriza tanto a sua igreja, meus irmãos, que Ele se deu a conhecer por meio delas. Observe, nós estamos com um problema hoje no Brasil. Dizem que já são no Brasil uma estatística muito triste de 4 milhões de pessoas desigrejadas. 4 milhões. Ou seja, é como se fosse 5 João Pessoas, a população, 5 João Pessoas, que tem no Brasil espalhado de pessoas que são crentes, que amam a Jesus, que realmente são devotas, que não andam em pecado, que servem a Deus. No entanto, não estão inseridos numa igreja local. Observe como é tão importante a igreja, porque Deus se reporta à igreja. Porque a igreja é o que? A noiva de Cristo. A igreja, nós somos a igreja. Diga assim, eu sou a noiva de Cristo. Agora, eu quero falar para você que há muitos males que atacam a igreja. Por exemplo, esfriamento espiritual, perseguição, heresias. Se você, aliás, deixa eu só abrir um parênteses aqui, cuidado com a internet. Hoje, qualquer Zé doidinho, que se diz pastor, abre uma câmera, tem sei quantos mil seguidores, e começa a falar besteiras e asneiras, e todo mundo... Cuidado, a gente tem que ter mente aberta. O pastor Ivo fala que tem que ter mente aberta, mas cuidado para não abrir tanto para o cérebro não cair. Então, cuidado com isso, tá? Então, hoje, muita gente falando de heresia aí na internet aí. Heresia, e todo mundo fica, as pessoas ficam, os crentes ficam, e aí, o que é? É verdade ou não é? Então, cuidado. Por exemplo, eu tenho uns 5 na internet que eu acompanho. Se você quiser saber, depois procure que eu falo para você aqui. Uns 5, esses 5 já resolve toda a minha vida que eu preciso no que diz respeito à Bíblia e à teologia. Então, seja seletivo em relação àquilo que você vê, para que você possa estar imune de muitas heresias. A gente vê, por exemplo, que essas igrejas tinham práticas imorais. Essas igrejas, por exemplo, elas tinham presunção, tinham um tipo de apatia com as pessoas, e a Bíblia vai falar para elas, cada uma delas existe um remédio que era para curar essa doença que eles tinham. Mas a gente observa também que o texto falou que quem tem ouvidos, diga assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vai observar nessa série que geralmente o último versículo de cada igreja, cada carta para essa igreja, vai ter quem tem ouvidos, ouça. Então a importância da gente ouvir. Toda vez que na Bíblia fala de ouvir, não é o ato somente de escutar, mas é o ato de você escutar e você praticar a palavra de Deus. Agora, para você entender um pouquinho o contexto histórico, João, ele foi banido para a ilha de Patmos. E é interessante porque essa ilha de Patmos era uma colônia penal, onde geralmente os exilados, os prisioneiros políticos iam para lá. E aí, quando eles iam para lá, eles eram forçados a trabalhos pesados. Eles usavam roupas rasgadas, eles ficavam expostos ao sol, comida era regrada, água era regrada, então era um sofrimento muito grande. Interessante que essa ilha ficava no mar Egeu, e dizem que era o tamanho geográfico em torno de 32 quilômetros quadrados. E João ficou lá dos anos 94 a 96, portanto ficou
está em torno aí talvez de 3 ou 4 anos lá, exilado nessa ilha, sofrendo, sendo perseguido, mas diante dessa perseguição, desse sofrimento, ele teve uma revelação para nós como igreja, em nome de Jesus. Vamos entender um pouquinho a questão da cidade de Éfeso. É muito legal porque essa cidade, dizem que naqueles tempos já tinha mais de 200 mil pessoas. Hoje, uma cidade com 200 mil pessoas é uma cidade relativamente pequena, mas naqueles tempos, há 2.000 anos atrás, quase, era uma cidade gigantesca, era uma megalópole hoje, era um Rio de Janeiro de hoje, era uma Fortaleza de hoje, era um São Paulo de hoje, era uma cidade muito grande. E os efésios, eles construíram um teatro que tinha capacidade para 24 mil pessoas. Olha o poder econômico, de engenharia, de arquitetura daquela cidade. Eles tinham algo muito interessante, porque eles tinham um porto marítimo privilegiado. Então, todo mundo que tinha que entrar pela Ásia Menor, tinha que passar por Éfeso. Então, essa cidade é uma cidade muito rica, muito poderosa, muito bem situada economicamente. Mas, quando a gente vê também na Bíblia, existem outros livros que vão falar sobre Éfeso. Se você observar, Paulo, lá no capítulo 18 de Atos, Paulo, ele manda Priscila e Áquila, seus discípulos, para Éfeso, na sua segunda viagem missionária. Então, você observa que, depois, no capítulo 19, Paulo vai para Éfeso e passa 3 anos lá. Quem lembra disso? Ok? Ninguém lembra? Quem lembra, levanta a mão, por favor. Olha só, leia então depois capítulo 18 e capítulo 19 de Atos. Você observa no capítulo 19, Paulo até cria uma escola chamada Escola de Tirano. Então lá a Bíblia diz que ele dissertava 6 horas por dia. 6 horas, todo dia dando aula para os irmãos, ensinando. EMP, diga assim comigo, EMP. O que é EMP? Escola Bíblica Ministerial. Né? Então, é muito forte isso. Então, Paulo passou 3 anos lá. Depois você observa que Éfeso sempre esteve no foco dos apóstolos. Você observa que Paulo manda em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Paulo manda o seu discípulo Timóteo para Éfeso, para pastorear Éfeso. Então observe que ela foi muito bem amparada. Mas, meus irmãos, quando isso aqui acontece, o texto que eu li para vocês agora, Apocalipse 2, aconteceu 40 anos depois. Diga assim, 4 décadas. Deus manda João escrever para aquela igreja. Então já tinha passado aquela geração de outrora, a geração de Paulo, a geração de Priscila e Áquila, a geração de Timóteo. Talvez muitos já tinham morrido, e agora era uma geração nova. Mas essa igreja agora, ela estava passando por algumas situações desajustadas que a gente vai estar vendo aqui agora. Mas a igreja de Éfeso, quando a gente vai estar vendo hoje, ela é uma igreja ortodoxa, ela é uma igreja que trabalhava, era uma igreja fiel nas provas, era uma igreja que tinha muitos predicados. No entanto, ela começou a esvair-se pelos dedos o amor que tinha para Jesus. E então a gente vai estar vendo aqui que a exortação para essa igreja é que eles voltassem para o primeiro amor. Veja comigo no telão o primeiro ponto de hoje. Diga assim, uma igreja fiel na doutrina e envolvida na obra de Deus. Vamos estar lendo aqui o versículo 2. Primeiro, observe que no versículo 1, escreve ao anjo. Existe uma unanimidade no campo teológico que esse anjo referia-se aos pastores da igreja. Então, João escrevia para o pastor local e também depois escrevia para a igreja. No versículo 1 ainda diz que estas coisas diz aquele que conserva na mão direita. Diga assim, conserva na mão direita. Diga assim, as 7 estrelas. E anda no meio dos 7 candeeiros. Irmãos, então o que é estrela e candeeiro? Diga assim, é a igreja. Então, olha só, o que o texto fala? Que Deus nos conserva na mão direita. Talvez muitos de nós achamos que muitas vezes a gente foi abandonado. Que a gente foi, cadê Deus? Eu estou sozinho, ninguém me ajuda. Cadê? Onde está Deus? O texto fala que Deus te conserva na mão direita. Amém? Diga assim, Deus me conserva na mão direita. E Ele anda no meio da igreja. E Ele anda no meio dos candeeiros. Ele anda no meio da igreja. Ele passeia. Ele não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo. Mas o versículo 2 vai nos falar algo interessante. Ele vai dizer,
conheço as tuas obras. Irmãos, nós não conhecemos as pessoas, sabia disso? Olha, existem pessoas que são casadas há tantos anos, e às vezes um cônjuge faz uma besteira com o outro, e fala assim, puxa, eu não acredito que ele foi capaz de fazer aquilo, não é possível. Porque nós achamos que nós conhecemos o próximo, nós não conhecemos ninguém. Mas olha só, Jesus falou para aquela igreja, eu conheço as tuas obras. Então, isso é muito forte porque nós não conhecemos as pessoas, mas Deus conhece as pessoas. Deus sabe o que você faz às escondidas. Deus sabe o que você faz quando a sua esposa está dormindo. Deus sabe o que você faz quando os seus pais não estão te vendo, jovem. Eles te conhecem. Talvez teus pais não saibam que você faz coisa errada, mas Deus sabe. Eu conheço as tuas obras. Isso aqui é algo muito forte. Ele vai continuar no versículo 2 que tanto o teu labor quanto a tua perseverança. O que é labor, gente? Diga assim, labor é trabalho. Olha só, quem não trabalha, dá trabalho. Sabia que um dos pontos para muitos adolescentes e jovens é serem menos trabalhosos para os pais, é ter ocupação. Dizem que mente vazia é oficina de quê? Do diabo. Eu tive uma infância muito cheia, parece que eu não tive muito tempo para pecar, eu tinha muita coisa para fazer. Então, nós temos que ter o quê? Ocupação. Então, aquela igreja, ela tá sendo elogiada por Jesus. Olha, eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês são perseverantes. Irmãos, servir na casa de Deus é uma prova de amor. É interessante que, olha só, ele vai falar o seguinte aqui, esse aqui é muito forte, conheço as tuas obras. Veja no telão comigo, essa palavra obra aqui em Apocalipse é kopos, significa o quê? Um trabalho que nos faz suar, um trabalho duro, que deixa as pessoas exaustas. Sabe o que Jesus está falando para essa igreja? Vocês trabalham muito, vocês evangelizam muito, vocês oram pelas pessoas, vocês são ativos, vocês são realmente produtivos. Ele reconhece isso. Olha só, outro elogio, a gente ainda está no elogio a essa igreja. Versículo 2 ainda, ele vai continuar. Olha só, não suportam homens maus, e que puseste à prova aqueles que assim mesmo se declaram apóstolos e não são, e vocês descobriram que eles são mentirosos. Meus irmãos, existe muita gente por aí pregando mentira. Heresia, por exemplo, é mentira. Inclusive, por exemplo, teologia da prosperidade, em muitas facetas dela, é mentira. Pessoas pregam mentira. E olha só, aí a Bíblia diz que essa igreja, eles não aceitavam apóstolos fraudulentos, pastores mentirosos, trapaceiros, pessoas erradas. Eles não aceitavam. Isso aqui é algo muito forte, muito forte. A igreja de Éfeso, ela tinha um discernimento espiritual. Ela tornou-se intolerante para as heresias. Diga assim, intolerante para as heresias. Eu já acompanhava algumas pessoas na internet, anos atrás. Quando eu comecei a ver muita asneira, eu comecei a deixar de seguir. Não quero nem papo. Eu sou intolerante para pessoas que pregam heresias. Os irmãos de Éfeso eram assim. Agora, ele vai continuar ainda. Olha só, elogiando essa igreja. Versículo 3, elogio. E tens perseverança e suportaste o que, gente? Prova, diga assim, provas. Diga assim, por causa do meu nome, e não me deixar-te esmorecer. Olha só, diante das tempestades, meus irmãos, nós temos as maiores oportunidades de demonstrar o quê? Que nós somos realmente fortes, perseverantes, não esmorece. Muita gente, veja no telão o que o nosso apóstolo Melvin, pai do pastor, ele falava, ele dizia que o desistente nunca vence, e o vencedor nunca o quê? Desiste. 1, 2, 3 e o desistente. Olha só, esses irmãos aqui, eles suportavam. Eles aguentavam pressão. Eles suportavam, eles eram resilientes. Se você assistir lutas, boxe, por exemplo, você vê que muita gente ganha porque é resiliente.
A pessoa apanha, 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 e no último round, tá vendo como eu entendo de luta? Eu sou expert de luta, né? No último, o cara consegue derrubar. E você fala assim, como que ele ganhou? Ele apanhou tanto, mas ele conseguiu ficar em pé. Diga assim, eu sou resiliente. Então, até então aqui nós começamos a observar tantos elogios para essa igreja, que nós podemos olhar para Éfeso e aprender com essa igreja. Mas agora Jesus vai receituar o que aquela igreja precisava melhorar. Veja comigo o versículo 4, isso aqui é muito forte. Veja no telão, por favor, detectando o problema da igreja de Éfeso. O versículo 4 diz o seguinte: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Diga assim, misericórdia. Olha só, ele teceu dos versículos 1 ao 3, elogios, virtudes, louvores, pontos fortes, predicados interessantes, mas ele fala o seguinte, olha Éfesos, vocês estão com um problema sério, vocês perderam o primeiro amor. Isso aqui é muito forte, porque o problema de Éfeso agora não é questão doutrinária, não aceitavam heresias, eram perseverantes, aguentavam tribulação, trabalhavam muito, faziam tudo certinho, mas eles agora, depois de 40 anos que Paulo tinha escrito para eles, João escreve agora uma geração nova, que não tem mais aquele mesmo amor, não tem mais paixão para ler a Bíblia, não ora mais nem quando vai comer, não ora por ninguém, não vem para a igreja, não vai para o life, perdeu aquele amor. Então, a gente observa que o déficit não estava na ortodoxia, não estava na exposição bíblica, o déficit estava na ortopraxia. Sabia muito, mas não praticava nada. Esse era o problema dos irmãos de Éfeso. Mas o ponto 3, eu quero que você veja no telão. Nós temos aqui o antídoto para curar o esfriamento espiritual. Primeiro, vamos ver agora esse antídoto, esse remédio. No versículo 5, veja comigo, ele diz que lembra-te, pois de onde, o que gente? Caíste. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não foram as arrobas e os porcos que levaram aquele filho pródigo voltar para o pai, no capítulo 15 de Lucas. Foi exatamente a lembrança da casa do pai. Leia o capítulo 15 de Lucas. Aquele jovem, ele fala, na casa do meu pai, capítulo 15, versículo 20, se eu estivesse lá, eu tinha alimento, eu tinha proteção, se eu estivesse lá, eu tinha cuidado, eu era amado. Aquele jovem ele lembrou onde ele tinha caído. Quando eu me recordo, aqueles discípulos que procuram Eliseu, o machado caiu. O que Eliseu fala? Onde caiu. Diga assim, onde caiu. Então, o primeiro antídoto é você lembrar onde foi que eu perdi o amor por Jesus. Onde foi que eu perdi a paixão? Onde foi que eu perdi a velocidade? Onde foi? Esse é o primeiro remédio. É preciso, meus irmãos, uma autoanálise, é preciso a gente perscrutar dentro de nós mesmos onde nós erramos. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Segundo, versículo 5 ainda, ele vai dizer, arrepende-te, diga assim, arrepende-te. E é muito legal porque arrependimento na Bíblia, por exemplo, no texto hebraico, vai dizer, nashum significa entristecer-se. Shuab vai dizer voltar-se, mudança de direção, de rumo. Por exemplo, a gente também vê uma palavra hebraica chamada techuvá, que significa retornar, voltar para o estágio de outrora. A gente vai para o grego, por exemplo, arrependimento é metanoia, é mudança de direção. Então, o que é arrepender-se? É 180 graus, se eu estou virado para cá, isso aqui é o pecado, isso aqui é o mal. Arrependimento, eu viro 180 graus, 45, 180, eu viro as costas, para quê, gente? Para o pecado. O que o texto fala? Arrependa-te.
vira as costas, abandona, tira o teu foco, a tua mente, a tua visão do pecado, vira as costas para o pecado. Isso é arrependimento. Então arrependimento, meus irmãos, é uma mudança de atitude, é uma mudança de entendimento sobre as coisas. Então uma igreja cujo amor esfriou, ela precisa se arrepender. Diga assim, uma igreja cujo amor esfriou, precisa se arrepender. Outro antídoto, ainda para a cura desse amor frio, versículo 5 ainda, ele vai falar, e volta, diga assim, e volta à prática das primeiras obras. Qual era o entendimento joanino? Volta 40 anos, igreja. Volta para os tempos paulinos, volta lá para o tempo de Áquila, de Priscila, volta para o tempo de Paulo, capítulo 19 de Atos, volta para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, para o tempo de Timóteo, volta ao amor que vocês tinham, volta ao fogo que vocês tinham. Isso aqui é muito forte, porque uma das práticas que muitos cristãos precisam voltar, gente, é exatamente a questão do congregar. Existem gente que tem eclesiofobia, diga assim, eclesiofobia. Eclésia quer dizer igreja, tem medo de igreja. Não quero igreja, não, igreja, Deus não, igreja, eu prefiro estar só. Olha só, volta à prática. A igreja em Éfeso, ela precisava voltar à prática do primeiro amor. Se essa igreja não se arrependesse, a Bíblia fala que ela está sendo removida o candeeiro dela. O que é o candeeiro, gente, aqui nesse contexto aqui? O Espírito Santo. Quando eu não me arrependo, quando eu não volto-me para Deus, o Espírito Santo, ele sai. Porque ele não vai disputar espaço com o diabo. Ou ele está no centro, ou o diabo está no centro. Está me entendendo aqui, gente? Olha só, volta. Agora, isso aqui é muito legal, porque veja comigo Apocalipse, versículo 2, capítulo 2, versículo 6. Próximo versículo, por favor. Agora, ele vai dizer, tens contudo a teu favor. Então, ele volta a elogiar agora. O que ele elogia? Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, e eu também as odeio. Quando você estuda a história dos nicolaítas, você observa que eles defendiam 2 pontos complicados. Primeiro, eles eram extremamente idólatras, diga assim, idolatria. Segundo, eles defendiam a depravação sexual, diga assim, depravação sexual. Então, os nicolaítas, eles destruíam uma boa pregação da palavra. Eles destruíam, eles eram contra os ensinamentos bíblicos. Então, eles eram tipo de pessoas, por exemplo, que pregavam o evangelho liberal. Hoje nós temos muito no mundo aí uma teologia liberal. O que é a teologia liberal? Tudo pode. Não tem pecado. Posso trair minha esposa e peço perdão de Deus, tudo bem. Eu posso, enfim, eu posso sonegar impostos, eu posso falar mal do próximo, eu posso ter confusão com o meu vizinho, eu posso ser enrolado, posso ser o que for. Está tudo certo, não tem problema. Deus ama todo mundo, e ama mesmo. Só que nós temos que entender que esse amor, ele corrige. A Bíblia vai dizer que como um pai que ama o seu filho e corrige, assim Deus nos ama e nos corrige. Então, os nicolaítas entendiam que tudo era liberal. Então, eles queriam gozar do melhor da igreja e também gozar das coisas do mundo. Eu estou sábado na festa, na boate, bebendo todas, pegando todas, loucão. E domingo eu estou na igreja, está tudo certo. Eu posso fazer as 2 coisas daí. Tudo certo, posso fazer. Eu mando na minha vida. Isso aqui é a visão dos nicolaítas. É como se fosse, a gente falava isso lá no Pará, antigamente, eram os crentes raimundos. Os pastores falavam, um pé na igreja e outro no mundo. Diga assim, misericredo. Olha só, então essas pessoas, os nicolaítas, eles incentivavam, por exemplo, no que diz respeito, as pessoas a comerem alimentos consagrados a ídolos. Então eles realmente fomentavam o pecado, por exemplo, eles acreditavam que poderia ter relações sexuais antes e fora do casamento. Tudo é normal, então pode ter muita depravação.
Esse era o entendimento deles. Mas eles quebraram, quando eles pensaram isso, eles quebraram, primeiro, por exemplo, o primeiro mandamento. Se você for para o Êxodo, capítulo 20, versículo 3, você vai observar que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. O que é idolatria? O primeiro pecado dos nicolaítas. O que é idolatria? É tudo aquilo que eu coloco diante de mim como algo que é muito importante mais do que Deus. Então, se eu amo tanto o meu filho mais do que Deus, eu estou sendo idólatra a ele. Se eu amo tanto o meu carro mais do que Deus, eu sou idólatra. Se no meu carro ninguém pode entrar, porque não pode sujar, porque é meu carro, não carrego ninguém, é idolatria. Se eu assisto várias séries na Netflix, uma atrás da outra, eu levanto meio tonto, assim, turvo, não consigo ver mais nada, fraco de tanto assistir, e não leio a minha Bíblia, e não oro, eu sou idólatra. Meus irmãos, eu quero fazer aqui uma apologia aos católicos. O que é apologia? Uma defesa. Nós cristãos, olhamos para os irmãos católicos e falamos assim: são idólatras a Maria, são idólatras ao São José. Nós levantamos os dedos e apontamos, e nós somos idólatras e muitas outras coisas. Quando a gente estuda Mariologia, estuda sobre Maria, interessante. Eles estão errados de idolatrar pessoas que se dizem santos, estão errados. Mas nós também não estamos tão santinhos não, meus irmãos. Amém? Misericórdia. Quando eu falo nós daqui, não, eu falo na igreja de modo geral. Então nós acusamos a gente também falhando em muita coisa. Porque o que é idolatria? Tudo que vem antes de Deus é idolatria. Então eu tenho que pensar sobre isso. Mas os nicolaítas, no versículo 6 ainda, eles tinham uma depravação sexual. Então o que é depravação sexual hoje? Toda e qualquer união homoafetiva é depravação sexual. A Bíblia condena. Se não se arrepender, vai pretinho para o inferno. A Bíblia aqui diz, não sou eu. Não tem para onde correr. O que é depravação sexual? Estupros, pornografia na sua magnitude, seja ela como for. Isso é depravação. Muitos homens não estão ativos com seus esposos porque estão presos à pornografia. Isso é sério. Isso é triste dentro da igreja. O que é depravação sexual? Pedofilia, prostituição, fornicação, adultério. Tudo isso os nicolaítas entendiam. Olha, pode, está tudo certo. Pode estar na igreja e no mundo. A gente vai vivendo assim, ó, e vai dar certo. Diga assim, cuidado com isso. O que Paulo vai dizer? Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Se você for ler o versículo 18, só lê o 19 aqui. Paulo vai dizer que os pecados de impureza sexual são condenáveis diante de Deus. Mas ele vai, no versículo 7, ele vai falar o seguinte: quem tem ouvidos, diga assim, 1, 2, 3, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Frequentemente Jesus chama, meus irmãos, seus ouvintes a ouvirem a sua mensagem. Você não veio para cá hoje à toa. Eu não estou aqui te acusando. Quando eu estou falando isso aqui para você, eu estou falando para mim. Eu estou sendo alimentado por Jesus, exortado por Jesus. O problema de um coração teimoso se reflete nos ouvidos tapados. O que é ouvidos tapados? Besteira. O que ele está falando isso é besteira. Vou continuar fazendo coisa errada. Vou continuar me masturbando. Besteira. Jesus é amor. Isso aqui não está ouvindo o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça. O Odson é igual a você. Nós somos farinha do mesmo saco. Mas a Bíblia nos alerta a ouvir a palavra. Ele vai continuar no versículo 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente de quê, gente? Da árvore da vida. Diga assim, árvore da vida. Que se encontra onde? No paraíso de Deus. Meus irmãos, a recompensa, ela guarda quem? Os vencedores, os que perseveraram no amor e na verdade, aqueles que não desistiram, aqueles que abandonaram
as coisas erradas, que se apegaram ao amor, esses serão o quê? Galardoados por Deus. O galardão, a recompensa, o prêmio são para quem? Para os vencedores. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você ter sido um vencedor, espiritualmente falando, ou um derrotado? Se você fala que é vencedor, glória a Jesus pela sua vida. Se você está ainda caindo, o Espírito Santo te dá hoje uma oportunidade para você fechar as brechas, para você levantar, sair desse culto. Eu vou ser como os irmãos, até o versículo 3, uma igreja que só teceu elogios da parte de Deus. Eu não vou pecar diante de Deus. Isso aqui deve ser uma decisão nossa muito forte. Olha só, quando a gente fala sobre galardão, eu não quero pregar aqui a teologia do celeste por vir. O que é essa teologia? Prega: aqui na terra você pode sofrer, você pode apanhar, você pode comer o pão que Jesus não amassou. Lá no céu vai ser tudo bom. Ok, lá vai ser bom mesmo. Lá vai ser ótimo, amém, queridos? Mas existe o quê? Existe promessa para a gente poder viver aqui na terra as bênçãos de Deus. Olha só, esse texto aqui: ao vencedor, você vai se alimentar da árvore da vida. Você pode aqui na terra já começar a se alimentar de Jesus, amém ou não, gente? A minha pergunta é: você tem se alimentado dele na segunda-feira, na sua casa? Na terça-feira você tem se alimentado dele? Aleluia, glória a Jesus, que bênção. Tem se alimentado? Ou você vai esperar para chegar lá? Diga assim: eu vou me alimentar hoje e sempre. Eu quero finalizar falando para você que é uma clara demonstração de abandono do primeiro amor quando nós examinamos os outros e não a nós mesmos. Esses irmãos, eles analisavam, eles foram muito propícios, corretos em repudiar os nicolaítas, as práticas erradas. Foi bênção, foi correto. No entanto, eles olharam muito para os de fora, esqueceram de olhar para si mesmos. Esqueceram que os nicolaítas erravam, eram idólatras, eram depravados, mas eles esqueceram que faltou neles o amor, que eles tinham perdido esse amor por Jesus. Entenda algo importante, meus irmãos, que o juízo de Deus vai começar pela casa dele. Antes de julgar o mundo, Deus julga a igreja. Observe que essas cartas é para as igrejas de hoje. A igreja de Éfeso, ela deixou de existir. Você vai ver o texto: se você não se arrepender, eu vou remover vocês. Quando você vê a história, a igreja de Éfeso acabou-se. A cidade de Éfeso não existe mais, só ruínas. Então isso fica de maneira muito clara que aqueles irmãos não se arrependeram. Porque se tivesse arrependimento, eles existiam até hoje. Então eles erraram, porque eles perderam o tempo da visitação de Deus. E para a gente concluir, eu quero falar para você que hoje muitas igrejas, no Brasil e no mundo, eles têm sido removidos dos seus lugares. Igrejas, por exemplo, que têm se transformado em museus, pastores têm vendido prédio para... Eu já vi casos de igrejas que vendem prédio para boate. O cara monta coisas erradas, onde era um prédio de uma igreja. Candeeiros têm saído do seu lugar, sido removidos, porque as igrejas estão passando por um processo triste do amor frio diante de Deus. Eu sei que esse caso não é o nosso caso pela fé em nome de Jesus, mas que a gente possa sair daqui hoje refletindo que Deus nos chama para um verdadeiro amor. Eu lembro que, para a gente fechar, quando a gente vê alguns crentes da igreja no passado, a nossa igreja teve, irmãos, já, por incrível que pareça, círculo de oração. Nós tínhamos nossa igreja no passado. E eu lembro, eu era criança, mas eu lembro de alguns irmãos, homens, que aceitaram Jesus e que eles falavam assim: pastor, eu posso ir para o círculo de oração? Eu fico lá atrás, eu não incomodo as irmãs, eu fico lá atrás. Eu quero estar só no meio do fogo, no meio da unção, no meio da oração. Isso é amor, gente. E muitas vezes nós estamos diante, por exemplo, essa igreja aqui, só para você entender, nós éramos para já estar fazendo o segundo culto, gente. Nós queremos começar a nossa equipe, que toda é voluntária, está todo mundo disponível para começar o segundo culto 9 da manhã. Mas o que falta nessa igreja? Amor, para entender que o domingo é do Senhor.
Que aconteça o que aconteça, eu vou, não por causa do Odson, não por causa da Andresa, não por causa do Felipe, do Diego. Não, eu vou porque existe um fogo no meu coração, existe uma paixão que eu vou para poder estar mais perto de Jesus. Quem está me entendendo aqui, queridos? Então nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Fique em pé agora, por favor. Quero orar com você. Eu quero que nós oremos agora, pedindo que Deus possa aquecer em nós esse verdadeiro amor. Que nós continuemos como a igreja de Éfeso, uma igreja resiliente, trabalhadora, perseverante, uma igreja que realmente que não aceita ensinamentos errôneos, não aceita qualquer um querer colocar uma palavra distorcida, ou seja, que realmente preza a ortodoxia, mas uma igreja que também que valoriza a ortopraxia, que valoriza o que aprende a colocar em prática. Quero orar com você agora. Feche seus olhos. Entenda que como os irmãos, eles falharam, os irmãos de Éfeso, em não enxergar os seus próprios erros. Eles condenaram os nicolaítas, como eu falei, mas eles não conseguiram entender que não estava muito bem com eles. Eles precisavam retornar à prática das boas obras de ensinamento de Jesus. Espírito Santo, nessa noite, nós pedimos como igreja, que os mesmos valores espirituais positivos que os irmãos de Éfeso tinham, eu oro que a Paz Church da Paraíba possa ter uma igreja perseverante, uma igreja que aguenta a tribulação, uma igreja que não aceita heresias, uma igreja que não aceita o pecado, que condena o pecado, que não se equaliza a frequência do som do mundo. Mas eu oro também, Pai, por uma igreja que te ama, uma igreja que é apaixonada, uma igreja que entende que precisa aquecer no peito o amor por ti, o amor, a devoção de outrora, a paixão pela palavra, a comunhão com o Espírito Santo, a oração genuína, o jejum de quebrantamento. Nos conduz, Jesus, ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início. Cante essa canção como uma oração de tudo, de quebrantamento. encontrar-me
contigo, Senhor. Ele quer se encontrar contigo, queridos. Quero rever meus conceitos. Ele te chama a essa autoanálise nessa noite. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Lembra de quando você conheceu Jesus, como você era apaixonado. Eu me arrependo, Senhor. É noite de arrependimento. É noite de quebrantamento. Levante suas mãos nessa noite. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Nos leva, Jesus, ao tempo da comunhão. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu oro, Jesus, que nós possamos voltar não só no domingo, mas que amanhã os meus irmãos possam estar nesse nível de amor. Que na terça possamos estar nesse mar de amor, de paixão, de devoção. Que na quarta, que na quinta, que na sexta, que no sábado, que todos os dias das nossas vidas possamos estar apaixonados por Ti. Levanta suas mãos e diga assim: Espírito Santo, obrigado, porque nessa noite eu voltei. Diga assim: eu voltei. Diga assim: eu voltei ao primeiro amor. Diga assim: Espírito Santo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu quero voltar ao primeiro amor, primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Levante suas mãos, vamos para a bênção apostólica agora. Se alguém quiser oração após a bênção apostólica, para a gente terminar o culto, eu vou estar aqui na frente para orar por vocês, juntamente com a pastora Andresa, a pastora Angélica, com o Andinho também aqui. Pai, nós declaramos que nós estamos diante, Pai, de um compromisso contigo, que nós não permitiremos que nada e que ninguém nos afaste do teu amor. Nós decidimos hoje, da mesma forma que Josué 24:15 disse: não sei quanto a vocês, mas a mim eu decido que eu e a minha casa te servimos. Nós decidimos nessa noite que nós vamos te servir verdadeiramente, para todo sempre. Diga assim: eu declaro que eu vou servir a Jesus. Aplauda bem forte a Ele. Abraça pelo menos 5 pessoas e tenha uma semana de bênção em nome de Jesus.